Casiane, ainda com o uniforme de babá e os olhos cansados pela rotina intensa, enrola o bebê no berço enquanto conversa baixinho com ele, tentando esconder o turbilhão de sentimentos que carrega no peito. É nesse momento íntimo que André, o milionário viúvo de coração reservado, entra no quarto com uma expressão diferente, mais leve, porém insegura, e inicia uma conversa tímida, perguntando como foi a noite do bebê, buscando qualquer desculpa para permanecer ali por mais alguns minutos. Cassiane responde com aquele sorriso contido, doce, que sempre o desarma, e pela primeira vez André realmente percebe o quanto a presença dela aquecia a casa que antes parecia tão fria. As conversas deles começam simples, sobre mamadeiras, horários, rotina, mas vão ganhando profundidade sem que percebam. André passa a notar que Casiane o olha com um carinho que vai além do profissional, enquanto ela tenta evitar que suas emoções transbordem. Havia uma conexão crescendo ali, silenciosa, gentil, construída no compartilhar de pequenas alegrias e preocupações do dia a dia. E quando André comenta, meio sem jeito, que a casa só voltou a ter cor depois que ela chegou, Casiane sente o coração acelerar de um jeito que tenta, em vão, esconder. O momento decisivo chega numa tarde comum, quando André entra no quarto do bebê segurando uma pequena caixinha de veludo. Ele ajoelha-se, com a voz embargada, confessando que demorou para entender o que já era evidente para todos. Cassiane foi a pessoa que devolveu vida ao lar, o riso ao bebê e paz ao coração dele. Surpresa e emocionada, Cassiane leva as mãos ao rosto, sem acreditar que o sentimento que guardava em silêncio se tornava real ali, diante dela. O bebê dorme tranquilo no berço ao lado, quase como testemunha de um amor que nasceu justamente na rotina que os uniu. Se casa comigo, para Cassiane naquela manhã de terça-feira, ela não conseguiu responder porque já o amava há 2 anos, desde o primeiro dia em que pisou naquela mansão em Alphaville para cuidar do bebê Henrique. Mas ele nunca havia percebido que aquela mulher de 38 anos, com seus cabelos castanhos sempre presos em um coque simples e uniforme azul marinho impecável, o olhava com os olhos cheios de uma paixão silenciosa, que ela guardava como o mais precioso dos segredos. Como uma babá que ganhava R$5.000 mensais, conseguiu conquistar o coração de um empresário que faturava 15 milhões anuais com sua construtora de mansões de alto padrão, e por que ele demorou tanto tempo para enxergar o que todos os funcionários da casa já sabiam desde sempre? Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Esta é a história real de Casiane Oliveira, uma mulher que transformou luto em amor, silêncio em declaração e cuidado profissional em devoção familiar, provando que o destino às vezes usa as pessoas mais improváveis para curar corações que pareciam perdidos para sempre. Em apenas 6 meses, Casiane passou de funcionária invisível para a dona do coração do homem mais cobiçado de São Paulo, mostrando que o verdadeiro luxo não está em cartões de crédito Platinum ou seguros de vida milionários, mas em encontrar alguém que ame você exatamente como você é. A manhã de 15 de março de 2024 começou como todas as outras na mansão de André Mendes, em Alphaville. O sol dourado de outono filtrava pelas cortinas francesas do quarto do bebê Henrique, criando desenhos de luz nas paredes cor pêssego que Casiane havia sugerido para tornar o ambiente mais acolhedor. Ela estava ali desde as 6 da manhã, como sempre, organizando as mamadeiras na geladeira pequena do quarto, verificando se todas as fraldas estavam no lugar certo e preparando a primeira refeição do dia para o pequeno Henrique, de apenas 8 meses, que dormia tranquilamente no berço de mogno importado que custara mais de R$20.000. Casiane Oliveira tinha 38 anos, cabelos castanhos lisos que sempre prendia em um coque baixo e discreto, olhos cor-de-mel que brilhavam quando sorria e um jeito delicado de se mover pela casa, como se fosse uma sombra gentil que cuidava de tudo sem fazer barulho. Usava sempre o mesmo uniforme azul marinho que André havia mandado fazer sob medida para ela, com detalhes em branco no colarinho e nos punhos, além de sapatos brancos baixos que não faziam ruído nos pisos de mármore da mansão. Tinha uma beleza discreta, daquelas que passam despercebidas no primeiro olhar,
mas que conquistam devagar, através de gestos carinhosos e palavras doces que saem do coração. Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Naquela manhã específica, enquanto aquecia a mamadeira de Henrique no aquecedor especial importado da Alemanha, Casiane não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Há 2 anos trabalhando naquela casa, ela havia se acostumado com a rotina silenciosa e melancólica que dominou a mansão depois que Marina, a esposa de André, morreu em um acidente de carro quando estava grávida de apenas 7 meses. Henrique nasceu prematuro, lutando pela vida no hospital por 3 meses, enquanto André mergulhou em uma depressão profunda que o afastou de tudo e de todos. Foi nesse período mais sombrio que André decidiu contratar uma babá profissional. Alguém que pudesse cuidar de Henrique com a dedicação que uma criança prematura e frágil precisava. Casiane chegou através de uma agência especializada em cuidados infantis, com referências impecáveis e 12 anos de experiência cuidando de bebês de famílias ricas em São Paulo. Ela havia trabalhado para empresários, médicos, advogados e até mesmo para um jogador de futebol famoso, sempre mantendo a discrição e o profissionalismo que a tornavam requisitada entre as famílias de alto poder aquisitivo. O que ninguém sabia era que Casiane carregava sua própria dor silenciosa. Ela havia perdido um bebê aos 5 meses de gestação 3 anos antes, quando estava casada com Roberto, um contador que trabalhava para uma empresa de investimentos. O casamento não resistiu à perda e Roberto a deixou 6 meses depois, dizendo que não conseguia olhar para ela sem lembrar do filho que nunca chegaram a conhecer. Desde então, Casiane se dedicou completamente ao trabalho, encontrando nos bebês que cuidava uma forma de preencher o vazio que a perda havia deixado em seu coração. Quando chegou à mansão de André pela primeira vez, Casiane encontrou um homem de 42 anos, completamente destruído pela dor. André Mendes era alto, media 1,85 m. Tinha cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, olhos verdes que costumavam ser penetrantes, mas que naquele momento pareciam apagados, e um porte elegante que não conseguia esconder o peso da tristeza que carregava nos ombros. Ele usava ternos caros, relógios suíços, que custavam mais que um carro popular, e dirigia uma Mercedes-Benz preta que ficava na garagem porque ele quase não saía de casa. André havia herdado a construtora do pai, especializada em mansões de alto padrão para a elite paulista. A empresa faturava entre 15 e 20 milhões por ano, construindo casas que custavam entre 5 e 10 milhões cada uma, com acabamentos importados, sistemas de segurança de última geração e projetos arquitetônicos exclusivos. Ele tinha formação em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP e um MBA em gestão empresarial, além de falar fluentemente inglês e espanhol, o que o ajudava nos negócios internacionais da construtora. Mas nada disso importava quando Casiane o conheceu. André era apenas um pai desesperado, tentando cuidar de um bebê prematuro, enquanto lutava contra uma depressão que o consumia por dentro. Ele mal conseguia olhar para Henrique sem se lembrar de Marina, e foi Casiane quem, com sua paciência infinita e carinho maternal, trouxe de volta à vida aquela casa que parecia um mausoléu silencioso. Nos primeiros meses, André mal falava com Casiane. Ele saía cedo para o escritório da construtora, localizado em um prédio comercial na Vila Olímpia, e voltava tarde, apenas para dar uma olhada rápida em Henrique antes de se trancar no escritório particular que tinha na mansão. Casiane respeitava seu luto e sua necessidade de distância, dedicando-se completamente ao bebê que precisava de cuidados especiais por ter nascido prematuro. Henrique era um bebê adorável, com os olhos verdes do pai e os cabelos loiros da mãe. Mas nos primeiros meses de vida, ele chorava muito. Tinha dificuldades para se alimentar e precisava de medicamentos específicos para fortalecer os pulmões que ainda não estavam completamente desenvolvidos. Casiane aprendeu a administrar os remédios nos horários certos, a fazer as massagens especiais que ajudavam na digestão do bebê e a reconhecer cada tipo de choro e o que ele significava. Foi através do cuidado com Henrique
que André começou a perceber Casiane. Primeiro foram apenas agradecimentos rápidos e conversas sobre a saúde e o desenvolvimento do bebê. Depois, ele começou a reparar como ela cantarolava baixinho, enquanto trocava as fraldas de Henrique, como conversava com o bebê, como se ele pudesse entender cada palavra, como seu rosto se iluminava quando Henrique sorria ou fazia algum progresso no desenvolvimento. Lentamente, muito lentamente, André começou a sair mais cedo do escritório. Primeiro chegava às 7 da noite, depois às 6, depois às 5, sempre com a desculpa de que precisava verificar como Henrique estava passando o dia. Mas a verdade era que ele começou a sentir que a casa só tinha vida quando Casiane estava ali, que os quartos só tinham cor quando ele ouvia sua voz doce conversando com o bebê, que as refeições só tinham sabor quando ela preparava algo especial para ele no final do dia. Casiane, por sua vez, começou a se apaixonar por André muito antes de ele perceber que ela existia como mulher. Ela via como ele lutava contra a depressão, como se esforçava para ser um bom pai mesmo estando destruído por dentro, como seu rosto se suavizava quando olhava para Henrique dormindo no berço. Ela admirava sua dedicação ao trabalho, mesmo nos momentos mais difíceis, e a forma como ele tratava todos os funcionários da casa com respeito e gentileza, mesmo quando estava mergulhado na própria dor. O que mais a impressionava era a forma como André falava sobre Marina quando, raramente, mencionava a esposa morta. Não havia amargura ou raiva, apenas uma saudade profunda e um amor que a morte não conseguiu apagar. Casiane sabia que competir com a memória de uma pessoa morta era quase impossível, mas não conseguia controlar os sentimentos que cresciam em seu coração a cada dia que passava cuidando de Henrique e convivendo com André. A primeira vez que Casiane percebeu que estava apaixonada foi em uma noite de junho do ano anterior, quando Henrique estava com febre e ela precisou ficar acordada a noite toda monitorando sua temperatura e administrando os medicamentos. André, que havia chegado tarde de uma reunião sobre o financiamento imobiliário de um novo projeto da construtora, encontrou Casiane no quarto do bebê às 3 da madrugada, embalando Henrique no colo enquanto verificava o termômetro digital a cada 15 minutos. "Você não precisa ficar acordada a noite toda", disse André, encostando no batente da porta. "Eu posso chamar o pediatra particular." "Não precisa", respondeu Casiane baixinho, para não acordar o bebê. "A febre já está baixando. Deve ter sido apenas uma reação à vacina que ele tomou ontem. Em algumas horas ele estará bem." André se aproximou e olhou para o filho no colo de Casiane. Henrique dormia tranquilo, respirando suavemente, com uma das pequenas mãos agarrada no dedo indicador de Casiane. "Você é muito boa com ele", disse André. E pela primeira vez em meses, sua voz tinha uma nota de emoção que não fosse tristeza. "Ele é um bebê especial", respondeu Casiane, olhando para André. "Forte, como o pai." Foi nesse momento que seus olhares se encontraram por mais tempo do que o usual. E Casiane sentiu seu coração acelerar de uma forma que não acontecia há anos. André também sentiu algo diferente, uma emoção que não conseguiu identificar, mas que o fez ficar ali, parado, olhando para aquela mulher que cuidava de seu filho com tanto carinho, quanto uma mãe verdadeira cuidaria. "Obrigado", disse André finalmente, "por tudo que você faz por ele. Por nós." Casiane apenas sorriu e voltou a embalar Henrique, mas por dentro seu coração disparou. André havia dito "por nós", incluindo a si mesmo no cuidado que ela dispensava. Foi a primeira vez que ele a fez sentir que fazia parte daquela família, mesmo que apenas como funcionária. A partir daquela noite, Casiane começou a reparar em detalhes de André que antes passavam despercebidos, como ele sempre verificava se ela havia almoçado antes de sair para o escritório, como deixava bilhetinhos na geladeira agradecendo quando ela preparava algum prato especial, como seu rosto se iluminava quando chegava em casa e ouvia Henrique rindo no quarto. Ela percebeu que André estava lentamente saindo do poço de depressão onde havia caído após a morte de Marina, e se permitiu acreditar que talvez ela tivesse alguma participação nessa recuperação. Os meses seguintes foram uma tortura doce para Casiane.
Ela se apaixonou perdidamente por André, mas manteve seus sentimentos escondidos com a perícia de alguém que havia aprendido a conviver com a dor silenciosa. Continuou sendo a babá perfeita, profissional e dedicada. Mas por dentro seu coração se despedaçava um pouquinho a cada dia, quando André tratava com ela com a gentileza respeitosa de um patrão educado, sem nunca demonstrar que havia como algo além de uma funcionária competente. André, por sua vez, estava tão focado em sua própria recuperação emocional e no desenvolvimento de Henrique, que não percebia os sinais evidentes que Casiane demonstrava todos os dias. Não notava como ela sempre preparava seu café da manhã preferido, mesmo sem ele ter pedido. Não via como seus olhos brilhavam quando ele chegava em casa, ou como ela sempre encontrava desculpas para ficar alguns minutos a mais conversando com ele sobre assuntos que não tinham nada a ver com o bebê. Dona Mercedes, a governanta da casa há 15 anos, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos e um jeito maternal, percebia tudo e sofria em silêncio vendo aqueles dois se gostando, sem que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Ela havia trabalhado para a família Mendes desde antes do casamento de André com Marina, e sabia que ele estava finalmente se recuperando da perda, mas parecia cego para os próprios sentimentos. "Esse menino vai perder uma santa de mulher por pura teimosia", murmurava a Dona Mercedes para Josué, o motorista e caseiro, enquanto preparava o almoço na cozinha. "A Casiane é apaixonada por ele desde o primeiro dia, e ele trata ela como se fosse uma máquina de cuidar de bebê." Josué, um homem de 45 anos que trabalha para André há 8 anos, balançava-se a cabeça concordando. "O patrão está melhor, isso é verdade, mas parece que esqueceu como é gostar de uma mulher. Vive naquele escritório mexendo com planilhas de investimento e projetos de construção, como se trabalho fosse remédio para a saudade." E era exatamente isso que André fazia. Mergulhava no trabalho como uma forma de evitar sentimentos que não queria enfrentar. A construtora estava passando por sua melhor fase financeira, com 3 projetos simultâneos de mansões na região de Alphaville, outro em Campinas e um empreendimento de luxo na praia em Guarujá. André passava os dias analisando plantas arquitetônicas, supervisionando obras, negociando com fornecedores de materiais importados e cuidando da parte financeira da empresa, que incluía uma carteira de investimentos robusta e até mesmo um consórcio imobiliário para clientes interessados em adquirir propriedades de alto padrão. O que André não percebia era que seu refúgio no trabalho estava se tornando menos eficaz a cada dia. Ele se pegava pensando em Casiane durante as reuniões, imaginando como ela estava passando o dia com Henrique, se o bebê havia comido direito, se havia dormido bem durante a soneca da tarde. Começou a chegar em casa cada vez mais cedo, sempre com a justificativa de que precisava verificar como estava o desenvolvimento de Henrique. Mas a verdade era que sentia falta das conversas tranquilas com Casiane sobre assuntos cotidianos que o faziam esquecer, por alguns momentos, do peso que carregava no peito. Foi em uma tarde de quinta-feira de janeiro de 2024 que tudo começou a mudar de forma irreversível. André chegou em casa mais cedo do que o usual, por volta das 4 da tarde, porque uma reunião havia sido cancelada. Encontrou Casiane no jardim dos fundos da mansão, sentada na grama sob a sombra da jabuticabeira centenária, com Henrique no colo. O bebê, que agora estava com 6 meses e havia se desenvolvido maravilhosamente bem, ria enquanto tentava agarrar as folhas que caíam da árvore. Casiane usava um vestido azul claro por baixo do avental branco, e o vento suave da tarde brincava com algumas mechas de cabelo que haviam escapado do coque. Ela cantarolava uma música de ninar que André reconheceu como sendo uma das favoritas de Marina. E por um momento, ele sentiu o coração acelerar. Não de tristeza como sempre acontecia quando se lembrava da esposa, mas de uma emoção diferente e confusa que não conseguiu identificar. "Boa tarde", disse André, se aproximando devagar para não assustar Henrique. "Boa tarde, Sr. André", respondeu Casiane, tentando se levantar com o bebê no colo. "Não precisa se levantar", disse André, sentando-se na grama ao lado dela. "Como foi o dia do Henrique?" "Ele está cada dia mais esperto", disse Casiane.
com o sorriso que sempre derretia o coração de André sem que ele percebesse. Hoje conseguiu ficar sentadinho sozinho por quase 2 minutos. E olha só como ele está interessado em tudo ao redor. Henrique realmente estava mais ativo e curioso. Seus olhos verdes brilhavam enquanto observava as borboletas que voavam entre as flores do jardim. E ele estendia as mãozinhas tentando tocar em tudo que chamava sua atenção. André se sentiu orgulhoso vendo como seu filho estava se desenvolvendo bem. E soube que boa parte desse progresso se devia ao cuidado dedicado que Casiane dispensava ao menino todos os dias. "Você tem um jeito especial com ele", disse André, observando como Henrique se acalmava instantaneamente quando Casiane o embalava. "Ele confia em você completamente. Crianças sentem quando são amadas de verdade", respondeu Casiane, olhando para Henrique com ternura. "E o Henrique é muito fácil de amar. Marina adorava sentar aqui embaixo da jabuticabeira", disse André de repente, surpreendendo a si mesmo por ter mencionado a esposa espontaneamente. Ela dizia que era o lugar mais tranquilo da casa. Casiane sentiu o coração acelerar, não de ciúmes, mas de tristeza por André. "Ela deve ter sido uma pessoa muito especial", disse baixinho. "Era", confirmou André. "Mas sabe, há muito tempo eu não conseguia sentar aqui sem sentir uma dor terrível no peito. Hoje, pela primeira vez, consigo lembrar dela com carinho, em vez de apenas tristeza. É assim que tem que ser", disse Casiane gentilmente. "As pessoas que amamos nunca morrem de verdade. Elas continuam vivas no amor que deixaram, na forma como nos ensinaram a amar." André olhou para Casiane com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. "Você é muito sábia para alguém de 38 anos, disse ele. "A vida ensina", respondeu Casiane, sentindo as bochechas corarem. "Às vezes de forma dolorosa, mas ensina." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Henrique brincar com uma borboleta que havia pousado na sua fralda. Era um silêncio confortável, repleto de entendimento mútuo e de uma intimidade que estava crescendo sem que nenhum dos dois tivesse se dado conta. "Casiane", disse André de repente, fazendo com que ela o olhasse diretamente. "Você já foi casada?" A pergunta a pegou desprevenida. "Fui", respondeu ela baixinho. "Mas não deu certo." "Filhos?" perguntou André. E imediatamente se arrependeu ao ver a dor que passou pelos olhos de Casiane. "Eu perdi um bebê", disse ela, lutando para manter a voz firme. "Há alguns anos." André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. De repente, muitas coisas fizeram sentido. A forma como Casiane cuidava de Henrique com tanto carinho, como parecia entender exatamente o que o bebê precisava, como seu rosto se iluminava quando ele sorria ou alcançava algum marco do desenvolvimento. "Desculpe", disse André sinceramente. "Eu não sabia." "Não tem problema", respondeu Casiane. "Foi há 3 anos. A dor nunca passa completamente, mas a gente aprende a conviver com ela. É exatamente assim que me sinto em relação a Marina", disse André. "Como se a dor fosse parte de mim agora, mas que não precisa mais me controlar." Nesse momento, Henrique começou a choramingar, indicando que estava com fome. Casiane se levantou com ele no colo e André se levantou também, mas não se afastou. Eles caminharam juntos em direção à casa e André carregou a manta onde eles estavam sentados, bem como os brinquedos que Henrique havia usado durante a tarde. "Obrigado", disse Casiane quando chegaram à porta da cozinha. "Pelo quê?" perguntou André. "Por confiar em mim o suficiente para dividir suas lembranças sobre a Marina", respondeu ela. "Sei que não é fácil." André parou e a olhou mais uma vez com aquela intensidade que fazia o coração de Casiane disparar. "Você torna tudo mais fácil", disse ele simplesmente antes de se dirigir para seu escritório. Casiane ficou parada na porta da cozinha por alguns minutos, embalando Henrique e tentando entender o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez em 2 anos, André havia falado com ela como um homem fala com uma mulher, não como um patrão fala com uma funcionária. Havia interesse genuíno em seus olhos, curiosidade sobre sua vida, e alguma coisa mais que ela não se atrevia a nomear. Dona Mercedes, que havia observado toda a cena da janela da cozinha, suspirou aliviada.
Finalmente, murmurou para si mesma. Esse menino está acordando. A partir daquela tarde, a dinâmica entre André e Cassiane mudou sutilmente, mas de forma perceptível para quem os conhecia bem. André começou a prolongar as conversas sobre Henrique, fazendo perguntas que iam além dos cuidados básicos com o bebê. Queria saber a opinião de Cassiane sobre estimulação infantil, sobre quando seria o momento certo para introduzir alimentos sólidos, sobre como ajudar Henrique a desenvolver a coordenação motora. Cassiane, por sua vez, passou a compartilhar mais informações sobre o dia a dia com Henrique, contando pequenas descobertas e progressos que antes guardava para si. Falava sobre como o bebê reagia a diferentes tipos de música, como ele gostava de observar as cores das flores do jardim, como seu humor melhorava quando tomava banho de sol nas primeiras horas da manhã. As conversas começaram a se estender naturalmente para outros assuntos. André descobriu que Cassiane tinha uma paixão por literatura brasileira e que nas horas livres gostava de ler romances clássicos. Ela descobriu que André tocava piano desde criança e que nas noites de insônia gostava de tocar as músicas que sua mãe havia lhe ensinado quando era pequeno. Você poderia tocar para o Henrique, sugeriu Cassiane uma noite, quando André mencionou que estava com dificuldades para fazer o bebê dormir. Música clássica ajuda no desenvolvimento neurológico das crianças. Você acha? Perguntou André, parecendo interessado na ideia. Tenho certeza, respondeu Cassiane. E ele adoraria ouvir a música vinda do pai. Na noite seguinte, André abriu o piano de cauda que estava na sala de estar há meses, sem ser tocado, e começou a tocar uma sonata suave de Mozart. Henrique, que estava no colo de Cassiane, parou de choramingar imediatamente e ficou hipnotizado pelos sons que vinham do piano. Seus olhinhos verdes se fixaram no pai, e uma expressão de pura admiração tomou conta de seu rostinho. Ele está encantado, disse Cassiane baixinho, para não quebrar a magia do momento. André olhou para eles e sentiu uma emoção que não experimentava há muito tempo. A sensação de que estava criando uma memória especial com seu filho. E pela primeira vez, Cassiane estava incluída nessa memória como algo mais do que apenas uma funcionária que estava fazendo o seu trabalho. Após a música, enquanto Cassiane colocava Henrique para dormir, André ficou no piano tocando outras peças que lembrava de memória. Era como se a música estivesse despertando uma parte de si mesmo que havia ficado adormecida desde a morte de Marina. Cassiane desceu depois de colocar Henrique no berço e encontrou André ainda tocando, perdido em suas próprias lembranças e emoções. Você toca lindamente, disse ela, encostando no batente da porta da sala. Obrigado, disse André, parando de tocar e olhando para ela. Fazia tempo que eu não tocava. A música me lembrava demais da Marina. E agora? Perguntou Cassiane gentilmente. Agora me lembra de momentos felizes que tivemos juntos, respondeu André. E me faz sentir que posso criar novas memórias felizes também. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos e Cassiane sentiu que alguma coisa estava mudando entre eles. Alguma coisa que ia além da relação profissional que mantinham há 2 anos. André também sentiu, mas ainda não estava pronto para admitir o que realmente estava acontecendo em seu coração. Boa noite, Cassiane, disse ele finalmente. Boa noite, senhor. André, respondeu ela, mas dessa vez, sua voz tinha uma doçura que fez o coração de André acelerar. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções para ambos. André se pegava esperando pelos momentos em que poderia conversar com Cassiane, inventando desculpas para prolongar suas interações. Cassiane, por sua vez, começou a se arrumar com mais cuidado, escolhendo os uniformes mais bonitos e soltando algumas mechas de cabelo do coque rígido que sempre usava. Foi Dona Mercedes quem finalmente decidiu interferir. Em uma manhã de fevereiro, quando André estava tomando café antes de sair para o escritório, ela se aproximou dele na cozinha com a coragem que apenas uma funcionária de 15 anos de casa poderia ter. Senhor André, disse ela, limpando as mãos no avental. Posso falar uma coisa? Claro, Dona Mercedes, respondeu André, olhando para ela por cima do jornal. A Cassiane é uma mulher muito especial, disse a governanta diretamente.
E o senhor está ficando diferente desde que começaram a conversar mais. André baixou o jornal e olhou para Dona Mercedes com atenção. O que você quer dizer? Quero dizer que o senhor está sorrindo de novo, disse ela. Está chegando em casa mais cedo, tocando piano, brincando com o Henrique. Está vivo de novo. Dona Mercedes, começou André, mas ela o interrompeu. Deixa eu terminar, disse ela firmemente. A Casiane gosta do senhor. Qualquer pessoa com olhos na cara consegue ver. E o senhor gosta dela também, só que está com medo de admitir. André ficou em silêncio, processando as palavras da governanta. Dona Mercedes tinha razão, e ele sabia disso. Estava se apaixonando por Casiane, mas lutava contra esses sentimentos porque se sentia culpado em relação à memória de Marina. A senhora Marina era uma mulher maravilhosa, continuou Dona Mercedes, como se pudesse ler os pensamentos de André. Mas ela morreu, senhor. André, e o senhor tem direito de ser feliz de novo. É complicado, disse André baixinho. O que é complicado é ficar fingindo que não sente nada, replicou Dona Mercedes. O Henrique precisa de um pai feliz, não de um pai que vive de luto eterno. E a Casiane, ela merece ser vista pelo que realmente é. Uma mulher incrível que ama essa família como se fosse sua. André saiu para o trabalho naquele dia com as palavras de Dona Mercedes ecoando em sua mente. Pela primeira vez em 2 anos, permitiu-se pensar conscientemente em Casiane como mulher, não apenas como a babá de Henrique. E quando se permitiu isso, percebeu que os sentimentos que vinha tentando ignorar eram muito mais profundos do que imaginava. Casiane também estava vivendo um momento de transformação. Naquela mesma manhã, enquanto dava banho em Henrique, ela se pegou cantando uma música romântica que havia ouvido no rádio e percebeu que fazia tempo que não se sentia tão esperançosa sobre o futuro. Henrique ria e espirrava água. E pela primeira vez, Casiane se permitiu imaginar como seria se aquele fosse realmente seu filho. Se aquela fosse realmente sua família. Você gosta do papai, não gosta, Henrique? Disse ela para o bebê, que batia as mãozinhas na água do banho. E a titia também gosta. Mais do que deveria. Foi nesse momento que André apareceu na porta do banheiro, voltando para pegar um documento que havia esquecido. Ele ouviu as palavras de Casiane e sentiu como se o mundo tivesse parado. Ela havia chamado a si mesma de titia, não de babá, e havia admitido que gostava dele mais do que deveria. Esqueci um contrato, disse André, tentando agir normalmente enquanto entrava no quarto para pegar o documento. Casiane sentiu o rosto queimar de vergonha, percebendo que André provavelmente havia ouvido sua conversa com o Henrique. Desculpe, murmurou ela sem conseguir olhá-lo nos olhos. Pelo quê? Perguntou André, parando na porta do banheiro. Por falar besteira, disse Casiane, concentrando-se intensamente no banho de Henrique. André sentiu o coração disparar. Não era besteira, disse ele baixinho. E você é muito mais que titia para ele. Você é... Ele parou, não conseguindo terminar a frase. Casiane olhou para ele e seus olhares se encontraram com uma intensidade que fez ambos sentirem como se o ar tivesse ficado mais espesso. Eu preciso ir, disse André finalmente, mas seus pés pareciam colados no chão. Claro, respondeu Casiane, voltando a se concentrar em Henrique, que continuava brincando alheio à tensão que havia se instalado entre os 2 adultos. André saiu da casa naquela manhã completamente transformado. Pela primeira vez admitia para si mesmo que estava apaixonado por Casiane e que ela correspondia aos seus sentimentos. Mas agora precisava decidir o que fazer com essa descoberta, que mudava completamente sua perspectiva sobre o futuro. Durante todo o dia no escritório, André não conseguiu se concentrar nos projetos arquitetônicos que precisava revisar. Sua mente estava ocupada com pensamentos sobre Casiane, sobre a forma como ela cuidava de Henrique, sobre como sua presença havia transformado a atmosfera da casa, sobre como ele se sentia completo quando estava perto dela. Por volta das 3 da tarde, André tomou uma decisão que mudaria tudo. Saiu do escritório, passou em uma joalheria na rua Oscar Freire e comprou algo que não imaginava comprar tão cedo. Depois, dirigiu até um floricultura
e escolheu um buquê de lírios brancos. As flores favoritas que lembrava que Cassiane havia mencionado, gostar quando arrumava os vasos da casa. Quando chegou em casa às 4h30, mais cedo do que nunca, Cassiane estava na sala brincando com Henrique no tapete colorido. O bebê estava de bruços, tentando engatinhar em direção a um brinquedo musical que tocava uma melodia suave. Cassiane estava ajoelhada ao lado dele, incentivando-o com palavras carinhosas e palmas, toda vez que ele conseguia se mover alguns centímetros. "Conseguiu!" exclamou Cassiane quando Henrique finalmente alcançou o brinquedo. Que menino inteligente! André ficou parado na porta da sala, observando aquela cena que resumia tudo o que havia aprendido sobre o amor nos últimos meses. Amor não era apenas paixão ou desejo, era cuidado, dedicação, alegria compartilhada nos pequenos momentos. Era o que Cassiane demonstrava todos os dias por Henrique e o que ele estava sentindo por ela. "Boa tarde", disse André, entrando na sala com as flores escondidas atrás das costas. "Boa tarde, Sr. André", respondeu Cassiane, levantando-se rapidamente. "Chegou mais cedo hoje. Precisava resolver uma coisa importante", disse André, aproximando-se dela. "Cassiane, você pode sentar um minuto? Preciso falar com você." Cassiane sentiu o coração acelerar. Pela expressão séria de André, ela imaginou que ele havia decidido dispensá-la, talvez porque havia percebido seus sentimentos e considerava isso inadequado. "É sobre o meu trabalho?", perguntou ela, sentando-se na poltrona com Henrique no colo. "De certa forma, sim", disse André, sentando-se no sofá à sua frente. "Cassiane, há quanto tempo você trabalha aqui?" 2 anos e 3 meses, respondeu ela, tentando manter a voz firme. "E em todo esse tempo você sempre foi muito profissional, dedicada, carinhosa com Henrique", continuou André. "Tentei fazer o meu melhor", disse Cassiane, preparando-se para o pior. "Você fez muito mais que o seu melhor", disse André. "Você salvou esta família." Cassiane o olhou confusa, não entendendo aonde ele queria chegar. "Quando você chegou aqui, eu era um homem destruído", continuou André. "Não conseguia cuidar do meu filho, não conseguia trabalhar direito, não conseguia viver. Você não apenas cuidou do Henrique, você cuidou de todos nós." "Senhor André", começou Cassiane, mas ele levantou a mão pedindo para ela deixá-lo terminar. "Você trouxe vida para esta casa", disse André. "Cor, alegria, música, riso. Você transformou um mausoléu em um lar. E no processo, você transformou meu coração também." Cassiane sentiu as lágrimas começarem a formar nos olhos. "O que o senhor está dizendo?" André se levantou e mostrou as flores que estava escondendo. "Estou dizendo que me apaixonei por você, Cassiane. Perdidamente, completamente, e que não consigo mais fingir que você é apenas a babá do Henrique." Cassiane não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a rolar pelo seu rosto. Henrique, sentindo a emoção, começou a choramingar baixinho. "Eu sei que é complicado", continuou André, ajoelhando-se na frente da poltrona onde ela estava sentada. "Eu sei que sou seu patrão. Sei que há uma diferença social entre nós que as pessoas vão questionar. Sei que você pode achar que é cedo demais depois da Marina." "André", disse Cassiane baixinho, chamando-o pelo nome pela primeira vez. "Mas também sei que você sente alguma coisa por mim", continuou ele. "Vi nos seus olhos, ouvi na sua voz hoje de manhã quando falava com o Henrique. E preciso saber, você me daria uma chance?" Cassiane olhou para ele através das lágrimas, segurando Henrique, que agora estava quieto, como se pudesse sentir a importância daquele momento. "Eu te amo há 2 anos", disse ela finalmente, com a voz embargada. "Desde o primeiro mês que cheguei aqui. Mas nunca pensei, nunca imaginei que você pudesse..." "Pudesse o quê?", perguntou André gentilmente. "Pudesse ver em mim algo além de uma empregada", respondeu ela honestamente. André sentiu o coração se partir um pouquinho. "Cassiane, você nunca foi apenas uma empregada. Você é a mulher mais especial que já conheci. É inteligente, carinhosa, forte, corajosa. É tudo que eu procurei a vida toda sem saber que estava procurando." "E a Marina?", perguntou Cassiane baixinho. "A Marina será sempre uma parte importante da minha história", disse André sinceramente. "Ela me ensinou a amar.
me deu o Henrique, me fez feliz por alguns anos. Mas ela se foi, e eu tenho o direito de ser feliz de novo. Tenho o direito de amar de novo. André tirou uma pequena caixinha do bolso e a abriu, revelando um anel de noivado simples, mas elegante, com um diamante solitário que brilhava à luz da tarde que entrava pelas janelas. Casiane Oliveira, disse ele, com a voz tremendo de emoção. Você quer se casar comigo? Casiane olhou para o anel, depois para André, depois para Henrique, que estava quietinho em seus braços como se pudesse entender a magnitude daquele momento, e finalmente de volta para André. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, mas agora eram lágrimas de felicidade, de alívio, de um amor que finalmente podia ser expresso sem culpa ou medo. Sim, sussurrou ela, mal conseguindo falar. Sim, eu quero. André se levantou rapidamente e a beijou delicadamente, enquanto Henrique ria e batia palminhas como se estivesse comemorando junto com eles. Era o primeiro beijo dos dois, doce e cheio de promessas, selando um amor que havia crescido silenciosamente durante 2 anos e que agora finalmente podia florescer sem medo. Eu te amo, disse André quando se afastaram, encostando a testa na dela. Te amo há meses. Só demorei para ter coragem de admitir. Eu também te amo, respondeu Casiane, sorrindo através das lágrimas. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. André colocou o anel no dedo de Casiane, e ela admirou como ficava perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. O diamante não era exorbitante, mas tinha um brilho discreto e elegante que combinava perfeitamente com sua personalidade. É lindo, disse ela, ainda não acreditando completamente que aquilo estava acontecendo. Como você, respondeu André, beijando sua mão. Henrique, que havia observado toda a cena com curiosidade, estendeu suas mãozinhas em direção ao anel novo, fascinado pelos reflexos da luz no diamante. Casiane riu e deixou que ele tocasse no anel. E nesse momento André percebeu que aquela era a imagem perfeita da família que sempre sonhara ter. A mulher que amava, o filho que adorava e um futuro cheio de possibilidades felizes. Mas André, disse Casiane de repente, a realidade começando a se instalar. E meu trabalho? Como vamos explicar para as pessoas? O que vão dizer sobre uma babá que se casou com o patrão? Que se danem as pessoas, disse André firmemente. Você nunca foi apenas minha babá. Você é a mulher que salvou minha vida e que me ensinou a amar de novo. Se alguém tiver problema com isso, o problema é deles, não nosso. Mas sua família, seus amigos, os clientes da construtora, insistiu Casiane, ainda preocupada com as diferenças sociais entre eles. Meus pais vão te adorar quando conhecerem você de verdade, disse André. Eles sempre quiseram que eu fosse feliz de novo. E quanto aos outros? Casiane, eu tenho 42 anos e uma empresa que vale milhões. Não preciso da aprovação de ninguém para escolher com quem quero passar o resto da minha vida. E se você se arrepender? Perguntou ela, com a insegurança que ainda a assombrava. André pegou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos com uma intensidade que não deixava espaço para dúvidas. A única coisa de que eu me arrependeria seria de deixar você escapar. Casiane, você me conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe como eu sou quando estou estressado, como acordo de mau humor, como fico quando estou preocupado com algum projeto. E mesmo assim, me ama. Isso é um milagre. É porque te conheço que te amo ainda mais, disse Casiane. Vi você nos seus piores momentos e nos melhores também. Vi como você luta para ser um bom pai, como se dedica ao trabalho, como trata as pessoas com respeito. Você é um homem íntegro, André. Nesse momento, Dona Mercedes apareceu na porta da sala e parou abruptamente ao ver a cena. André ajoelhado ao lado de Casiane, ela com lágrimas nos olhos e um anel de noivado brilhando em sua mão. Henrique rindo no colo dela. Meu Deus do céu! Exclamou a governanta levando as mãos ao peito. Finalmente! André e Casiane riram da reação de Dona Mercedes, que se aproximou com os olhos também marejados de emoção. Dona Mercedes, disse André levantando-se,
Gostaríamos que a senhora fosse a primeira a saber. Casiane aceitou se casar comigo. Graças a Deus, disse Dona Mercedes, abraçando Casiane ainda sentada. Menina, que alegria! Essa casa vai finalmente ser uma família de verdade. A senhora não acha que é estranho? Perguntou Casiane, ainda insegura. Estranho seria se vocês continuassem fingindo que não se gostavam, respondeu Dona Mercedes categoricamente. Qualquer pessoa com 2 olhos via que vocês eram apaixonados um pelo outro. Só vocês mesmos que eram cegos. André riu da franqueza da governanta. A senhora sempre soube, não foi? Desde o primeiro mês que a Casiane chegou aqui, confirmou Dona Mercedes. Vi como o senhor mudou, como voltou a sorrir, como a casa ficou diferente. E vi como ela olhava para o senhor quando achava que ninguém estava vendo. E agora? Perguntou Casiane. Como vamos fazer com o casamento, com a mudança? Agora, disse André, sentando-se ao lado dela no sofá. Vamos planejar nossa vida juntos. Você não vai mais ser babá do Henrique, vai ser mãe dele. E espero que queira ter mais filhos conosco no futuro. Casiane sentiu o coração acelerar com a perspectiva. Você quer mais filhos? Com você quero tudo, disse André sinceramente. Filhos, anos de casamento, viagens em família, aniversários, natais, tudo que uma família normal vive, tudo que perdi com a Marina e que achei que nunca mais teria. Que Deus abençoe vocês, disse Dona Mercedes, enxugando os olhos. Vou chamar o Josué para ele saber também e vou preparar um jantar especial para comemorar. A governanta saiu da sala praticamente dançando e André e Casiane ficaram sozinhos com Henrique, que havia adormecido no colo dela durante a conversa emocionante. Ele parece em paz, disse André, observando o filho dormindo. Acho que ele sabia que isso ia acontecer antes de nós mesmos, disse Casiane, acariciando os cabelos loiros do bebê. Crianças sentem essas coisas. Marina ficaria feliz, disse André de repente, surpreendendo Casiane. Você tem certeza? Perguntou ela cuidadosamente. Absoluta, respondeu André. Ela me conhecia melhor que qualquer pessoa. Sabia que eu precisava de alguém como você para ser completamente feliz. Alguém que cuidasse de mim e do Henrique com o mesmo amor que ela cuidava. Eu prometo que vou honrar a memória dela, disse Casiane, e que vou amar o Henrique como se fosse meu próprio filho. Eu sei, disse André, beijando a testa dela. É por isso que te amo tanto. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a magnitude da mudança que acabara de acontecer em suas vidas. De repente, Casiane era noiva do homem que amava há 2 anos, e André tinha encontrado uma nova chance de ser feliz com a mulher que havia salvado sua família. André, disse Casiane de repente, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa, respondeu ele. Quando você percebeu que me amava? André pensou por um momento antes de responder. Acho que foi naquela noite em que você ficou acordada cuidando do Henrique quando ele estava com febre. Vi como você o tratava com tanto carinho, como se preocupava genuinamente com ele e percebi que você não estava apenas fazendo o seu trabalho. Você estava cuidando da nossa família porque nos amava. E quando teve certeza? Hoje de manhã, quando te ouvi dizendo que gostava de mim mais do que deveria, disse André sorrindo. Percebi que eu também gostava de você mais do que deveria e que não queria mais lutar contra isso. Eu estava morrendo de vergonha quando percebi que você tinha ouvido, confessou Casiane. Não precisa mais ter vergonha de nada, disse André. A partir de agora, você pode dizer que me ama quantas vezes quiser. Eu te amo, disse Casiane imediatamente sorrindo. Eu também te amo, respondeu André, beijando-a novamente. Foi assim que Josué os encontrou quando entrou na sala alguns minutos depois, alertado por Dona Mercedes sobre as novidades. O motorista e caseiro sorriu ao ver o casal abraçado no sofá, com o Henrique dormindo tranquilo no colo de Casiane. Parabéns, patrão, disse Josué, apertando a mão de André. E parabéns para a senhora também, dona Casiane. Ou devo dizer, futura patroa. Continue me chamando de Casiane, disse ela, corando. Acho que vai demorar para me acostumar com as mudanças.
Vai se acostumar rapidinho, disse André. E vai gostar de ser mimada como merece. Dona Mercedes voltou à sala carregando uma bandeja com champanhe e taças de cristal. Precisamos brindar, anunciou ela. Dona Mercedes, a senhora não precisava, começou Casiane. Claro que precisava, interrompeu a governanta. Não é todo dia que esta família ganha uma nova mãe. André serviu o champanhe, enquanto Casiane continuou segurando Henrique, que dormia profundamente. Quando todos estavam com suas taças na mão, André se levantou para fazer um brinde. A Casiane, disse ele, olhando para ela com amor, que entrou em nossa casa como babá e se tornou nossa salvação, que trouxe luz onde havia escuridão, amor onde havia tristeza e esperança onde havia desespero. Ao nosso futuro juntos. A família, adicionou Casiane, emocionada. A família, repetiram Dona Mercedes e Josué em uníssono. Eles brindaram e beberam, e Henrique escolheu exatamente esse momento para acordar e sorrir, como se quisesse participar da celebração também. Todos riram, e André pegou o filho no colo pela primeira vez desde que havia feito o pedido de casamento. Henrique, disse ele para o bebê, sua titia Casiane vai se casar com papai. O que você acha? Henrique riu e estendeu as mãozinhas em direção a Casiane, que o pegou de volta no colo com o coração transbordando de felicidade. Acho que ele aprova, disse ela. Claro que aprova, disse André. Ele sempre soube que você era especial. Crianças sentem essas coisas. Durante o jantar especial que Dona Mercedes preparou, com todos os pratos favoritos de André e alguns que Casiane havia mencionado gostar ao longo dos 2 anos, eles conversaram sobre os planos para o futuro. André queria um casamento simples, mas elegante, talvez na capela da família em Campos do Jordão. Casiane sonhava com um vestido discreto e uma cerimônia íntima, apenas com as pessoas que realmente importavam. E a lua de mel? Perguntou André. Não precisa ser nada extravagante, disse Casiane. Só quero estar com você e o Henrique. O Henrique vem conosco na lua de mel? Perguntou André, achando a ideia adorável. Se você não se importar, disse Casiane. Sei que pode parecer estranho, mas ele ainda é muito pequeno, e eu não conseguiria ficar longe dele. É uma das coisas que mais amo em você, disse André. Como você ama meu filho como se fosse seu. Claro que o Henrique vem conosco. Faremos nossa primeira viagem em família. Para onde vocês estão pensando em ir? Perguntou Dona Mercedes, que estava servindo a sobremesa. Que tal um lugar com praia? Sugeriu André. Henrique nunca viu o mar. Adoraria mostrar o mar para ele, disse Casiane, seus olhos brilhando com a perspectiva. Então está decidido, disse André. Búzios ou Angra dos Reis. Lugar bonito, tranquilo, perfeito para nossa primeira viagem de família. Após o jantar, quando Dona Mercedes e Josué se retiraram para seus quartos, André e Casiane foram juntos colocar Henrique para dormir. Era a primeira vez que faziam isso oficialmente como um casal. E havia algo profundamente tocante na simplicidade daquele momento. Casiane trocou a fralda de Henrique, André preparou a mamadeira da noite e juntos eles o embalaram até que ele adormecesse no berço. Era uma rotina que haviam feito centenas de vezes antes, mas agora tinha um significado completamente diferente. Boa noite, Henrique, sussurrou Casiane, beijando a testa do bebê. Sonhe com coisas bonitas, filho, disse André, acariciando os cabelos loiros do menino. Quando saíram do quarto, ainda havia uma energia nervosa entre eles. Eram noivos agora, mas ainda havia tantas coisas para resolver, tantas conversas importantes para ter. Casiane, disse André quando chegaram à sala de estar. Sei que tudo isso é muito repentino. Se você quiser tempo para pensar... Não quero tempo para pensar, interrompeu ela. Já pensei durante 2 anos. Já sonhei com este momento mais vezes do que posso contar. Quero me casar com você o mais rápido possível. Tem certeza? Perguntou André, querendo ter absoluta certeza de que ela estava decidida. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondeu Casiane. André, você e o Henrique são minha família há 2 anos. A única diferença é que agora posso admitir isso sem medo.
André a puxou para um abraço e a segurou forte contra o peito, sentindo como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Eu te amo tanto, murmurou ele no ouvido dela. Eu também te amo, respondeu ela, se aconchegando em seus braços. Para sempre. Nas semanas seguintes, André e Casiane mergulharam nos preparativos do casamento, com uma energia que contagiou toda a casa. André fez questão de envolver Casiane em todas as decisões sobre a cerimônia, desde a escolha da igreja até o cardápio da recepção. Ele queria que ela se sentisse uma princesa, que tivesse o casamento dos sonhos que merecia. A primeira grande decisão foi sobre onde Casiane moraria até o casamento. André sugeriu que ela se mudasse para um dos quartos de hóspedes da mansão, mas Casiane achou que seria mais apropriado manter seu pequeno apartamento alugado no Tatuapé até a cerimônia. Eles estavam noivos, mas ela ainda sentia que precisava manter certas convenções sociais. Como você quiser, disse André, respeitando sua decisão. Mas quero que pare de trabalhar como babá imediatamente. A partir de agora, você é minha noiva, não minha funcionária. Mas e o Henrique? Perguntou Casiane. Ele ainda precisa de cuidados. E vai continuar tendo, disse André. De sua futura mãe, não de uma babá contratada. A diferença é que agora você faz isso por amor, não por obrigação profissional. E meu salário? Perguntou ela, sempre prática. Seu salário agora é ser mimada e amada como merece, disse André sorrindo. Mas se faz questão de ter independência financeira, posso te dar uma mesada ou abrir uma conta conjunta para você. André, não preciso de mesada como se fosse uma criança, riu Casiane. Então o que você quer? Perguntou ele genuinamente. Só quero me sentir útil, disse ela. Talvez possa ajudar com algumas coisas da construtora? Tenho experiência em administração, fiz faculdade de gestão empresarial antes de me especializar em cuidados infantis. André ficou surpreso. Você nunca me contou que tinha faculdade? Você nunca perguntou sobre minha formação além dos cursos de babá, respondeu Casiane sorrindo. Formei-me em administração pela Universidade Anhanguera, com especialização em planejamento financeiro. Trabalhei em uma empresa de investimentos por 5 anos, antes de decidir mudar de carreira. Por que mudou? Perguntou André, fascinado por descobrir mais detalhes sobre o passado de Casiane. Depois que perdi o bebê, não conseguia mais me concentrar em planilhas e relatórios, explicou ela. Precisava de um trabalho que envolvesse cuidar de pessoas, especialmente crianças. Foi minha forma de curar o coração. E agora? Perguntou André. Ainda quer trabalhar com crianças? Ou gostaria de voltar para a área administrativa? Acho que gostaria de um meio termo, disse Casiane pensativa. Talvez possa ajudar com a gestão financeira da construtora, ou com o desenvolvimento de projetos que tenham a ver com planejamento familiar, casas adaptadas para crianças. É uma ideia brilhante, disse André animado. Sempre quis expandir para uma linha de projetos residenciais voltados para famílias jovens. Casas menores, mais acessíveis, mas com a mesma qualidade da construtora. Você poderia coordenar esse novo departamento. Sério? Perguntou Casiane, empolgada com a possibilidade. Completamente sério, disse André. Você entende de administração, conhece as necessidades de famílias com crianças pequenas e tem o olhar sensível que falta em muitos projetos arquitetônicos. Seria perfeita para isso. Então, além de ganhar um marido e um filho, vou ganhar uma nova carreira também? Brincou Casiane. Vai ganhar uma vida completamente nova, disse André beijando-a. E merece tudo isso e muito mais. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pelo círculo social de André. A reação foi mista, como era de se esperar. Alguns amigos e clientes da construtora ficaram genuinamente felizes por ele ter encontrado uma nova chance de amor. Outros sussurravam comentários sobre a diferença social entre eles, questionando se Casiane não estava interessada apenas no dinheiro de André. André enfrentou essas críticas de frente, deixando claro para todos que qualquer desrespeito a Casiane seria considerado um desrespeito pessoal a ele. Gradualmente, conforme as pessoas conheceram Casiane melhor,
A maioria mudou de opinião. Era impossível não gostar dela. Sua doçura genuína, inteligência e dedicação à família conquistavam até os mais céticos. A reação mais importante, no entanto, foi a dos pais de André. Roberto Mendes e Helena Mendes moravam em Campinas, onde haviam se aposentado após vender a empresa de construção para o filho. Eles tinham 68 e 65 anos, respectivamente, e haviam adorado Marina como uma filha. André estava nervoso sobre como reagiriam ao saber que estava se casando novamente. A conversa aconteceu em um domingo à tarde, quando André levou Casiane e Henrique para conhecer os futuros sogros. Roberto era um homem robusto, com cabelos completamente brancos e um jeito direto de falar que lembrava muito André. Helena era uma senhora elegante, ex-professora de literatura, com um olhar perspicaz que parecia ver através das pessoas. Papai e mamãe, disse André quando chegaram à casa dos pais em um condomínio fechado de Campinas. Esta é Casiane, minha noiva, e vocês já conhecem o Henrique. Roberto e Helena cumprimentaram Casiane educadamente, mas André podia sentir a tensão no ar. Durante o almoço, eles fizeram perguntas corteses sobre a família dela, sua formação, como havia conhecido André. Casiane respondeu com honestidade e simplicidade, sem tentar impressionar ou fingir ser alguém que não era. Foi Henrique quem quebrou o gelo. O bebê, que agora estava com 9 meses e muito mais ativo, imediatamente se encantou com os avós, sorrindo e fazendo gracinhas que derreteram o coração de Helena. Roberto, que sempre teve um jeito especial com crianças, ficou fascinado vendo como Henrique havia crescido desde a última visita. Ele está lindo, disse Helena, pegando o neto no colo, muito maior e mais esperto. A Casiane cuidou dele maravilhosamente bem, disse André. Henrique se desenvolveu além de todas as expectativas médicas para um bebê prematuro. Vejo que vocês têm uma conexão especial, observou Roberto, vendo como Henrique se aconchegava naturalmente nos braços de Casiane. Ele é um menino especial, disse Casiane modestamente. Inteligente, carinhoso, cheio de vida. Qualquer pessoa se apaixonaria por ele. Após o almoço, André saiu para mostrar algumas reformas que estava planejando fazer no Jardim dos Pais, deixando Casiane sozinha com Helena na sala. Foi quando a conversa verdadeira aconteceu. Casiane, disse Helena diretamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu Casiane, preparando-se para o que viria. Você ama meu filho? Ou está interessada na situação financeira dele? Casiane olhou diretamente nos olhos de Helena antes de responder. Senhora Helena, se eu fosse interesseira, teria demonstrado interesse em André desde o primeiro dia que cheguei na casa dele. Ele estava vulnerável, deprimido. Seria fácil aproveitá-la a situação, mas não o fiz. Trabalhei profissionalmente por 2 anos, mantendo distância emocional mesmo quando me apaixonei por ele. E quando se apaixonou? No 2º mês de trabalho, respondeu Casiane honestamente. Vi como ele lutava para ser um bom pai mesmo estando destruído por dentro, como tratava todos os funcionários com respeito, como falava da Marina com amor em vez de amargura. Me apaixonei pelo homem íntegro que ele é, não pelo dinheiro que tem. Helena estudou o rosto de Casiane por alguns momentos antes de continuar. André sofreu muito quando perdeu a Marina. Eu tenho medo que ele esteja se casando por gratidão, não por amor. Eu também tinha esse medo, admitiu Casiane. Por isso nunca demonstrei meus sentimentos. Só aceitei me casar com ele quando teve certeza de que era amor verdadeiro, não apenas gratidão ou necessidade de companhia. E como tem certeza? Pela forma como ele me olha, disse Casiane simplesmente. Pela forma como conversa comigo sobre o futuro, sobre os sonhos que quer realizar, sobre a família que quer construir. André não está tentando substituir Marina. Está construindo algo novo comigo. Helena sorriu pela primeira vez, desde que Casiane havia chegado. Você é mais sábia do que imaginei. A vida ensina, respondeu Casiane. Marina era uma moça maravilhosa, disse Helena. André foi muito feliz com ela. Eu sei, disse Casiane. E espero que ele seja feliz comigo também, de uma forma diferente, mas igualmente verdadeira. Você não tem ciúmes da memória dela? Tenho às vezes.
admitiu Casiane honestamente. Mas aprendi que não posso competir com uma pessoa que morreu. Só posso ser a melhor versão de mim mesma e construir uma história nova e bonita com André. Quando André e Roberto voltaram do jardim, encontraram Helena e Casiane conversando animadamente sobre receitas culinárias, com Henrique brincando no colo de sua futura nora. A atmosfera havia mudado completamente. Casiane, disse Roberto quando se preparavam para ir embora. Será um prazer tê-la na família. Muito prazer, concordou Helena, abraçando Casiane calorosamente. E não se preocupe com o que as pessoas vão dizer sobre vocês. Quem conhece André sabe que ele não faria uma escolha leviana